Agora sim, gravando. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aí iniciando a nossa reunião 2 com a turma MC de Arte da terça-feira, das 8h30. Então, hoje, nós vamos iniciar aí com o tema Aprendizagem se faz com empatia e cooperação. Então, eu desejo que vocês se sintam à vontade, sejam bem-vindos, bem-vindas, e que a nossa reunião hoje seja bastante produtiva, tá? Eu vou ler um comentário aqui no chat, porque não estava gravando ainda. Tudo bem, Camila? A Camila coloca aqui no chat que ela está sem câmera. Tudo bem, Camila, vamos conversando, tá? Para fazer esses ajustes aí ao longo da jornada. Fica tranquila. Tem áudio? Consegue falar? Sim. Tá bom, eu vou fazer o ajuste para a próxima semana. Eu vou procurar fazer. Tá Isso, na medida do possível, tá? Obrigada. Qualquer coisa, acessamos aí com com duplicidade, vamos conversando. Já vamos falar sobre isso. Então, eu trago aqui para vocês o calendário, né, o cronograma da nossa jornada. Eu já trouxe para vocês essa figura semana passada, lembram? Então, aqui, aos poucos, conforme nós estiver caminhando, nós vamos perceber que vai mudando aqui as cores, vai ficando verdinho. Estamos na reunião 2, com o tema empatia e cooperação, e assim nós vamos seguindo. Eu estou devendo para vocês aí o spoiler do que será o tratado nas temáticas seguintes, né? Do item A, aprendizagem, poéticas do olhar, corpo em diálogo, e aqui é importante reforçar que este cronograma, ele é sujeito a alterações. Então, conforme eu comentei com vocês, nossa tutora, a nossa técnica que prepara o roteiro, ela está de licença, então pode haver ali alguns ajustes. O que eu trago para vocês nesse momento? Que a temática do item A, aprendizagem, que teremos 2 reuniões, vai tratar sobre as mudanças do Enem, tá? Então, o roteiro da R3 eu já recebi, já vivenciamos ele ontem, da R4 ainda não, mas é a mesma temática, só para vocês já estar a par do que será tratado nessas reuniões, tudo bem? Essas 2 temáticas, elas são temáticas comuns, né, são assuntos comuns em todas as temáticas do formadores, em outro componente, será tratado o mesmo roteiro, tá? Ali com algumas adaptações, com alguns ajustes para cada componente em específico, tudo bem? Alguma dúvida? Aqui o destaque para os RAFs. Semana que vem, hoje não temos RAF, mas a partir da semana que vem nós já teremos RAF para ser respondido durante a reunião. Esse é o cronograma, então, previsto para essa jornada. Muito bem, então já falávamos ali com relação à dificuldade que a Camila está tendo nesta reunião, é exatamente isso que vocês precisam estar fazendo. Sempre eu fiz a leitura ali após a gravação, porque o chat também fica nas gravações, mas somente após iniciar a gravação da reunião, tudo bem? Então, reforçando aqui que a presença de vocês, ela fortalece, né, a participação nossa aqui durante as reuniões, Oi, Maria, bom dia. Que ter ali um feedback, um retorno de vocês, visualizando ali o rostinho em cada telinha, nos aproxima, né, mesmo que nós estejamos aí em lugares distintos, e sempre é possível que nós possamos estar aí fazendo alguma comunicação com relação às dificuldades que vocês estejam tendo, tudo bem? Então, uma possibilidade é que vocês façam acesso com duplicidade, que vocês possam acessar pelo celular e pelo computador, isso na medida do possível. Aqui é importante também deixar
deixar bem esclarecido que vocês encontrem um lugar confortável, né, em que vocês tenham aí um espaço adequado para vocês estarem participando da reunião, e que é sempre possível que vocês tenham aí do lado um chazinho, um chimarrão, um café, que vocês fiquem à vontade e não precisa desligar a câmera para fazer isso também, tudo bem? É preciso que o momento seja agradável para todos nós. E aí que vocês também façam a participação, de preferência pelo computador. Hoje nós já teremos uma atividade, né? Então, vocês precisam estar mudando de guia, e aí para facilitar que vocês façam esse acesso pelo computador. Então, sempre que isso não for possível, comunique o professor formador para que nós possamos, então, estar entendendo a situação de vocês naquele momento. Ok? Muito bem. Então, aqui é a agenda da nossa reunião de hoje, tá? Então, nós vamos ter aí um acolhimento, vamos trazer aí uns saberes em ação, que teremos um tempo determinado para isso, vamos trazer uma aula de arte dentro desta proposta, para vocês também já estarem pensando aí em possibilidades de implementação. Atividade na prática e troca de saberes, o na prática hoje vai ser individual, vocês vão ter um tempinho para fazer o preenchimento desse na prática. O na prática hoje não tem link para ir no caderno para a implementação, tá? Então, é uma atividade que vocês fazem durante a reunião. E aí, no finalzinho, para concluir, que vocês têm aquele formulário lá e aí, né, aliás, e aí como foi, no início da reunião, é um formulário de avaliação da reunião que vocês preenchem, que ajuda também a contabilizar a presença de vocês. Oi, Geni, bom dia. Pode falar? Olá, prof, bom dia. A nossa turma, qual turma que é mesmo? Eu não anotei. A nossa turma é a MC. Ah, tá. Obrigada, hein? Dispõe. Geni, por gentileza, você poderia fazer a leitura dos objetivos da nossa reunião? Oi. Olá. Gente, então, bom dia a todos e a todas, né? Eu estou um pouco... Aqui tá feio, gente, mas é frio e é chuva diretão. E a gente vai para a escola, sai da escola, toma chuvinha, e aí a gente fica rouca o tempo todo. Mas organismo, né? Vamos lá. Os objetivos, então, primeiro, compreender como a empatia e a cooperação contribuem para a aprendizagem no contexto escolar. Segundo, analisar práticas pedagógicas que favorecem a participação, a escuta e o trabalho colaborativo entre professores, estudantes e comunidade escolar. Planejar estratégias aplicáveis aos contextos pedagógicos e formativos que promovam empatia, cooperação e aprendizagem. Muito obrigada, Geni. Nada. Então, aqui, a nossa colega fez a leitura dos objetivos, é a síntese da nossa reunião hoje, né? Então, nós vamos tratar desses objetivos pontualmente, e conforme eu havia trazido na semana passada, esse roteiro, ele traz possibilidades para todos os componentes. Então, nós vamos tratar de um assunto bem amplo, bem próximo da nossa realidade. Vamos aqui planejar estratégias que são aplicáveis a contextos pedagógicos e formativos, e que vão aí ajudar a promover a empatia, a cooperação e a aprendizagem. Então, é um roteiro que traz possibilidades para a nossa prática também, para a nossa implementação, é algo para vocês também ir pensando. Então, agora, no nosso acolhimento, nós vamos
recordar, né? Eu convido você aí a recordar uma situação real, né? Em sua prática, enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto diretor, enquanto coordenador, na sua prática em que você atua aí na sua vida real de trabalho, né? Em que houve ali o engajamento dos estudantes e uma aprendizagem significativa, né? Então, pense em uma situação em que seus estudantes se engajaram muito na aula. E aí eu gostaria que você fizesse descrevesse aí rapidamente, bem breve, no chat essa situação, e que também um cursista pudesse trazer aí para nós, abrir o microfone, trazer aí um exemplo de uma prática que realizou na sua sala de aula e que você percebeu que os seus estudantes, ou se você é pedagogo, talvez aí numa reunião com os seus professores se engajaram muito nesta aula ou nesta atividade. Alguém lembra, recorda aí de uma situação que poderia compartilhar aí conosco? Se sentir à vontade, pode falar. Já vamos ouvir aí a Maria. Olha, prof, tem muitas atividades assim que eu percebi o engajamento dos meus alunos, né? Mas, assim, a atividade que eles mais gostam mesmo, quando eu trabalho modelagem com eles em argila, eles amam. E eu descobri uma estratégia, assim, que muito... Eu trabalho, na verdade, com a turma toda, né? Mas como é difícil trabalhar com a turma toda, imagina, né? Quase 30 alunos, né? Às vezes até mais, numa turma é difícil, é complicado. Eu descobri uma estratégia legal, que é assim, eu trabalho com mini oficinas dentro da sala de aula. Então, a última oficina que eu dei para eles foi da esfera oca. Então, eu separo 8 alunos, né, e preparo lá na mesa do professor, lá na frente, perto do quadro, todo o material que a gente vai utilizar, e eu separo 8 alunos, né, para fazer esse trabalho. E os demais alunos, eu dou uma outra atividade, que sempre tem uma relação com o conteúdo, não é nada aleatório, né? Então, os demais ficam fazendo uma outra atividade, e os 8 alunos ficam participando da oficina de modelagem comigo, né? Isso eu já fiz no mosaico também. E daí, na outra semana, eu troco, sabe? Daí eu pego mais 8 alunos e aqueles 8 que estavam ali vão para o grupo, sabe? Dessa forma, todos podem participar e é muito legal. E eles amam. Ok, Maria, obrigada. Então, aqui, ao ouvir o relato da colega, nós já podemos ouvir ali exemplos de situação de empatia, por exemplo, porque aí os colegas que não estão envolvidos ativamente na atividade naquele momento, ele sabe que em outra aula ele terá a oportunidade de estar lá. Então, ele consegue ter empatia pelo colega que está fazendo, então ele permite que essa situação seja proposta. Tem aqui uma situação de empatia também com a professora, porque numa atividade prática com 35 alunos, você trabalhar argila, eu até fico imaginando como seria essa cena. Então, é uma questão de empatia para que a professora também tenha possibilidade de trabalhar algo diferente, né? Como você traz aí a questão de uma oficina. Obrigada, Maria, pela sua contribuição. Rapidinho, então, vamos ouvir a prof. Luciana, por favor, Lu. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Desculpas pelo atraso, mas é que, como eu sou pedagoga, e a gente não tem autorização para fazer em casa, de outro espaço. E acabou chegando uma mãe aqui e eu tive que atender de última hora, tá? Então, na verdade, eu vou falar pelo que eu observo aqui com os colegas professores, né, que eu acompanho, e também pela minha experiência com as séries do Fundamental que eu trabalho à tarde. Então, eles sempre se engajam, eu percebo que em arte eles é algo assim que eles se engajam muito, porque tem ainda, eu sei que não são todos os componentes que trabalham muito no tradicional, e nem é para ser dessa forma, mas acaba que muitos ainda vão pelo tradicional. E eu acho que em arte
eles veem nesse componente uma possibilidade de trabalhar, sim, dentro de grupos, né, em duplas, em trios, e eu acho que isso acaba, sim, gerando um maior engajamento, porque eles têm essa necessidade, né, os adolescentes, eles têm essa necessidade de estar trabalhando em grupo. Então, o que eu percebo que, independente do tema que é trabalhado, eu percebo muito bem claro isso quando a gente vai fazer alguma situação comemorativa na escola, por exemplo. Então, aqui a gente vai fazer uma feira de conhecimento. Normalmente, os alunos, nas aulas de artes, eles acabam fazendo assim uma produção muito maior, muito mais elaborada, né? E com esse envolvimento em grupo mesmo. Então, eu acho que a arte tem esse viés mesmo de engajar, de levar os alunos a ter esse engajamento, né? Por conta disso mesmo, e porque eu acho que quebra um pouco daquela formalidade, porque ainda os componentes, por exemplo, de português, matemática, das exatas, ali eles ficam muito, muito formais, eu acho. E a arte não, que não é sério, a arte é muito sério, né? Eu acho assim que tem professor que percebe muita habilidade em arte e acaba trocando até figurinha ali entre os pares, nos conselhos de classe, né? Porque a gente, aqui na escola, um dos instrumentos avaliativos é o mão na massa. Obrigatoriamente tem que ter o mão na massa. Não que não tenha isso dentro do processo e das aulas, mas até para que esse professor que tem um certo receio, até uma dificuldade de trabalhar, ele seja desafiado a criar mais com os alunos, na parte mais prática mesmo da coisa. Então, eu acho que é importante isso. E o que os professores relatam? Determinado objetivo ali, ele não foi em matemática, por exemplo. Ele, no cálculo, ele tem uma certa dificuldade. Porém, na hora da construção lá, principalmente da parte de geometria, ele vai se dar muito bem, porque é uma habilidade que ele tem. Então, eu acho que a arte contribui muito para isso, porque é uma forma de o professor ver essas habilidades que, às vezes, outro professor de outro componente não consegue ver no seu estudante. Muito bem, isso mesmo. Lu, teu áudio está um pouquinho baixo, mas eu consegui entender. Vocês conseguiram entender bem o que ela falou? Eu acho que aqui ela traz questões para responder esses questionamentos que estão aqui no próprio slide, né? O que havia ali e que atitude sua contribuiu para esse engajamento? Quando ela traz para nós essa possibilidade do trabalho em grupo, ela coloca que os estudantes se engajam, né? E que a arte, o que é muito legal de trabalhar com arte é que ela traz para nós múltiplas opções, né? Você tem um leque muito grande de oportunidades e que isso também acaba conversando com outros componentes e que é muito fácil dialogar ali nas atividades. Então, pessoal, para nós seguir, vamos ouvir aqui a Andressa. Desistiu de falar, Andressa? se não for atrapalhar muito, prof, porque às vezes pode atrasar, isso, né? O tempo, se for rapidinho, pode falar, Não, Andressa. então, só para completar ali a fala da Luciana, né, complementar ali, então, porque a arte, eu acho que os alunos, eles se entregam muito, né, por causa desse lado mais prático que a gente tem para fazer, né, e assim, nossa, eu tenho muitos alunos que a partir de aulas que eu trabalhei com eles tomaram por profissão, sabe? Então, hoje eu tenho uma aluna que uma vez a gente trabalhou com mandala, hoje ela tem uma loja de mandalas. Tem um aluno que uma vez, em uma aula de body art na sala de aula, hoje ele é maquiador profissional e trabalha com maquiagem artística em Curitiba. Então, assim, isso para a gente também é muito gratificante, né? Então, quando a gente faz uma prática legal e que os alunos se engajam bastante, a gente acaba despertando neles, né? Então, um gosto diferente e eles vão em busca disso. E isso para nós também é muito legal, né? Obrigada, Andressa, isso mesmo.
Então, hoje, o nosso roteiro, vocês já perceberam que nós vamos ter muito o que falar, né? E a ideia é essa mesmo, a gente compartilhar. Temos que cuidar a gestão do tempo, que é uma situação aqui que existe, mas teremos outros momentos em que vocês também vão poder estar compartilhando, tá? Então, eu agradeço muito a participação, tem comentário aqui no chat que vocês podem fazer a leitura depois, tem sugestão da Andréia, tem sugestão da Dineia, então, compartilhamentos legais que eu não vou conseguir fazer a leitura agora, tá? Tinha mais alguém que levantou a mão e desistiu de falar? Que eu não consegui ver ali depois da Andressa, por favor. Posso seguir? Fala em outro momento, pode ser? Então, pela questão da nossa gestão do tempo, vamos seguir, e aí nós vamos conversando ao longo do roteiro, tá? Mas vocês trazem aqui exemplos disso que nós estamos abordando como temática hoje, né? O quanto o professor, ele influencia, sim, na vida do estudante. E a Andressa traz exemplos de práticas aqui dos estudantes dela que levaram a arte para a vida. Muito bem, então, para continuar aí a nossa discussão, nós vamos assistir um vídeo bem curto, e eu gostaria que vocês, ao ouvir esse vídeo, ao assistir ele, já fizessem ficassem atentos com relação a esses pontos dessas 3 questões aqui. Em que momento ou em que momentos aparece empatia no vídeo, onde há cooperação entre os estudantes, e o terceiro, que ação do professor contribui para isso, tá? Então, vamos pensando aí nessas 3 perguntas, assistir o vídeo. E aí eu vou para outra tela para eu poder dar um play no vídeo, e eu gostaria que vocês dessem um positivo aqui para mim, se vocês estiverem ouvindo o áudio. Esse sou eu. Sou eu. E aqui Obrigada. Onde há cooperação entre os estudantes e que ação do professor contribui para isso. Aqui no chat eu trouxe o link do trecho do filme A Corrente do Bem e ali as referências também. Vamos lá, uma pessoa, não todo mundo ao mesmo tempo. Já assistiram esse filme? Já? O que nós podemos associar, né, a atitude aqui de engajamento nossa enquanto professor, com a ação do professor que aparece no filme? Pro, vou falar compartilhar algumas situações que eu já vi acontecendo esse ano na escola onde eu leciono, onde essa questão da empatia, cooperação, ela entrou em situações sociais. Como a escola que eu trabalho é muito grande, é quase uma cidade ali, e, obviamente, por serem muitos alunos, estão acontecendo muitos conflitos, né? E a nossa maior parte dos nossos alunos, eles vêm de um bairro, assim, que também é um bairro considerado complicado aqui da nossa cidade. Mudou muito, né, essa característica da nossa escola por ser centralizada, bem central, então mudou bastante a característica da nossa escola e começou a aparecer muitos problemas sociais. E aí eu tenho percebido que tem acontecido muito essa questão da empatia e cooperação dos alunos em questões de levantar essa questão da justiça social. Então, no começo do ano, houve uma situação muito grave, assim, bem violenta aqui na escola, onde um grupo de alunos se reuniram para arrebentar mesmo, bater no menino que foi acusado de abuso sexual contra uma das alunas, né? E aí, claro que gerou várias situações, mas criou-se uma situação mais complexa após, porque os familiares, os tios desse aluno acusado, veio para a escola para fazer justiça com as próprias mãos. E eles ficaram na porta da escola, batendo em qualquer aluno que aparecia, assim, aleatório, né? Virou aquela bagunça generalizada total. Então, eu creio, assim, que
essa questão da empatia, eles sentem esse senso da questão da justiça, né? Então, vamos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Então, vê uma situação acontecendo e aí eles disseminam essa situação de ter essa empatia pelo outro e querer resolver. E aí eles se cooperam, né? Eles se ajudam para tentar resolver essa situação. Semana passada aconteceu uma situação também, foi na hora do intervalo, então como a escola é muito grande, chega a hora do lanche, e aí na hora de entregar as merendas, fica uma fila gigantesca, e olha, é bem complicado na nossa escola essa questão do intervalo, né? Claro que tem muito problema de questão de gestão, né? Uma falha da gestão de querer só seguir a cartilha, não planejar métodos diferentes, que a gente já sugeriu, os professores sugeriram de fazer intervalos em momentos diferentes, né? Para os menorzinhos, e depois, mas não querem, eles querem o tradicional, o comodismo, libera lá 2.000 alunos ao mesmo tempo, imagina. E aí a senhora que cuida do pátio, né, vai tentando, coitada, na medida do possível, tentar deixar essas crianças organizadas na fila. E aí um dos meninos parece que agrediu verbalmente essa senhora que cuida lá da fila. E aí gerou uma comoção entre os alunos em fazer justiça pela senhora. E aí partiram para cima desse menino também, no sentido de onde já se viu você fazer isso? E a tia saiu chorando ainda para completar, né? Porque ele foi muito agressivo e ele grande assim para cima dela. Então, nesse sentido, é como se eles tentassem o grupo deles, né? Tentando olhar pelo outro, né? Ter essa empatia pelo outro. Tem esse sentimento. Olha, isso que você não fez não foi legal. Ou não se trata a tia desse jeito, coitado, olha lá, você fez a tia chorar. Só que daí vai gerando situações grandiosas. Aí entra o nosso papel de professor, que essas duas situações que foi colocada, gente, depois volta para a sala de aula, vocês não têm ideia. Aí vai, não tem mais aula, né? Aí vai nossa ação do professor, saindo da nossa função de professor e entrando já no assistencialismo, na questão psicológica, na questão de levantar as bandeiras e conversar sobre essa situação, falar, gente, olha, viver em sociedade é assim, começa todo um discurso e por aí vai. Eu sei que fugiu um pouquinho aí, mas eu consegui enxergar essas situações no sentido dessa empatia que eles têm comuns com os outros, em querer resolver os problemas deles, cooperando um com os outros em problemas internos deles ali. Obrigada, Fernanda. Eu acho que foi um exemplo real, né? Como eu disse, nós estamos em locais diferentes, né? Realidades diferentes. Quando você falou 2.000 alunos saindo no intervalo, eu não consegui nem imaginar essa cena. A escola inteira que eu trabalho tem 150 alunos nos 2 turnos. Então, eu nunca, acho que se juntar minha cidade inteira, todo mundo que está na cidade nesse momento, eu não conseguiria essa população. Mas são realidades que trazem também para a gente pensar e refletir sobre isso, né? São realidades diferentes no mesmo estado. E aí, essa questão da empatia levaram ao extremo em tentar solucionar ali as possibilidades. Então, obrigada por compartilhar, e assim a gente também vai conhecendo um pouco a realidade de vocês, né? Então, vamos seguir, vou deixar a Nayara fazer o comentário dela aqui, para a gente poder também dar sequência. Nayara, por favor, estamos te ouvindo. Essa questão, o ano passado eu tinha um aluno autista nível 2 de suporte, porém a família não aceitava que ele tivesse professor paê junto com ele em sala de aula. Então a mãe não aceitava de forma alguma que ele fosse tratado com outra. Então, assim, gente, vocês imaginam, uma sala com 27 adolescentes e um único autista, era muito difícil. Então, eles isolavam o colega, eles não faziam. E, na verdade, ele não queria se misturar, porque o barulho incomodava ele, porque a conversa dos amigos ali ao redor incomodava ele. E aí, eu fui fazendo diversas atividades dentro da sala que incluíam todos. Então, assim, quando eu ia fazer trabalho, eu sorteava os grupos porque eu queria que ele fizesse essa integração. E aí, professor é um bicho muito bobo. Eu costumo falar que a gente é bobo e a gente comemora qualquer mínimo avanço que a gente vê no aluno.
E aí teve nesses dias de trote que eles fazem, assim, é o cabelo maluco, é não sei o quê. E o Cauã, nas minhas aulas, ele começou a participar em todas as aulas. Então, assim, ele quando falava que ia fazer atividade, ele já olhava para algum colega e ele já começou a se incluir nas atividades. E aí eu pensei comigo, eu falei, hoje o Cauã nem vem, né? Porque vai ser o dia que eles vão pintar os cabelos, então assim, o Cauã não vai vir. Certeza, porque eles ficaram uma semana falando dessa atividade de pintar o cabelo, e eu falei, ah, meu Deus do céu. Ou o Cauã vai ter uma crise muito forte, ou o Cauã nem, não vai aparecer. Gente, a hora que eu entrei dentro da sala de aula, ele tava de cabelo pintado de 3 cores. Ele estava participando de todas as atividades. Eu sentei e eu comecei a chorar. Aí a pedagoga entrou na sala. E daí ela falou assim: o que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Eles fizeram alguma coisa pra você? Eu falei assim: olha o cabelo do Cauã. E aí, tipo, naquela alegria ali, tipo, e aí todo mundo tava comemorando que ele tinha pintado o cabelo, que ele tinha deixado ali. Então, naquela hora eu vi assim que o fato do meu posicionamento enquanto professora de incluir o Cauã fez com que todos eles sentissem que o Cauã sim pertencia àquela turma e que ele era realmente acolhido ali. Então a empatia deles e aí passou tipo além, porque eles começaram a incluir o Cauã fora da escola. Então eles levavam o Cauã comer lanche, eles levavam, então assim, eles começaram a incluir o Cauã fora. Então, aquilo para mim, enquanto professora, aí no final do ano ele foi tirar foto, ele não tirava foto. A avó ficou super feliz porque tipo, ele não tirava foto, ele foi fazer as fotos de formatura. Então daí ele olhava assim, professora, você vai estar? Eu falei, vou. Aí ele tirou foto comigo assim, tipo, sorrindo, abraçado. Então assim, quando a gente vê uma situação dessa, um aluno que no começo do ano vivia assim, cabeça abaixada, não fazia parte de nada, não queria se misturar com ninguém. E aí termina o ano, ele tirando foto, pintando cabelo, indo lanchar com os amigos. Pra gente é algo assim que vira surreal. Eu brinco assim que eu não consigo dimensionar a alegria de entrar na sala com o Cauã e ver ele daquele jeito, assim, tipo, um Cauã no começo do ano e um Cauã do final. Pra mim foi algo assim que eu via a empatia com os meus olhos. Que legal, prof. Que exemplo mais lindo que você trouxe para nós, que ilustra muito bem aí o que é empatia, né? Empatia aí que o professor, no seu caso, conseguiu transmitir para os seus alunos e refletir aí num bom relacionamento com esse estudante. Bem legal. Com relação aqui às nossas perguntas, a Camila traz para nós aqui no chat, né, que o professor do vídeo, ele reconhece a profundidade da ideia do protagonista e valida a ideia dele. Isso é algo que aparece ali para nós, né, que é evidenciado no comportamento, na atitude do professor. Então, trazendo aí, que ele traz a ideia também do outro aluno, que o aluno vai motivar os chineses a pular ao mesmo tempo, para mudar o eixo da Terra, né? Porque a ideia ali é que o professor mudasse o sentido, né? Eu preciso aqui de um professor de geografia e outro de física para explicar o que isso ia acontecer. A Camila, então, ela traz que os alunos, no trecho do filme, cooperam durante as apresentações dos demais porque respeitam o momento com silêncio e atenção. Legal, né? Eu também gostei dessa parte dos alunos poder deixar, apesar de terem posições, posturas, ideias diferentes, eles compartilham. Então, aqui, para a gente fechar essa ideia aqui do engajamento dos estudantes, isso está relacionado diretamente com as nossas relações construídas na sala de aula. E isso vem no exemplo da Fernanda, isso vem no exemplo da Nayara, e também aqui nas relações que nós construímos no nosso dia a dia, a partir da forma como nós convivemos com este aluno. Pensando nisso, então, nós seguimos aqui o nosso roteiro, e aí nós vamos, então, a partir, né, pensando nessa ideia de relações, né, vamos para os saberes em ação. Aqui, então, a aprendizagem, ela não acontece por acaso.
E o professor de arte, ele tem vantagens, no meu ponto de vista, com relação ao relacionamento com o estudante. Porque, na maioria das vezes, o professor de arte e o professor de educação física são aqueles que os alunos vibram ao olhar o horário e saber que tem aula, que a próxima aula é com esse professor. Então, essa aprendizagem, ela nasce das relações que construímos em sala de aula. Vocês concordam com isso? Deem um joinha aí para mim, por favor. Concordam com essa frase? Ensinar, então, é mais do que apenas transmitir conteúdos, é construir relações que deixam marcas. E olha só, os exemplos que a Andressa trouxe anteriormente também, eu tenho certeza que esses alunos, ao te encontrar, eles vão lembrar das suas aulas e vão relacionar aquilo que eles estão vivenciando. Ao encontrar a Nayara, encontrar com esse aluno que já se formou, ele vai lembrar dessas situações, e talvez os colegas que tiveram empatia com ele também, né? Então, isso é deixar marca, sim, no nosso estudante. Ok, então, seguimos aqui. O meu microfone... Eu acho que as pessoas deveriam estudar empatia, como quem... Agora funcionou. Ia dizer que não estava funcionando o vídeo no meu microfone, eu tive que tirar ali o cabo para me ouvir. Mas nós vamos falar um pouquinho agora, então, sobre essa relação, né, do professor, dentro desse contexto aí de realidades, né, de práticas pedagógicas e também desse ensinar. Então, aqui no visse as palavras do vídeo, você fosse lembrando aí de uma... associasse uma palavra, uma frase, algo do seu cotidiano, que se lembrasse aí as suas práticas, e eu acho que isso eu não trouxe, porque vocês já trouxeram antes para nós, né? Vocês já conseguiram trazer ali exemplos em que, de fato, vocês deixaram uma marca, em que vocês sinalizaram e que vocês gravaram algo em alguém. Então, para sintetizar essa parte aqui com relação às questões relacionadas à empatia, né, à cooperação, então ela é sim, a empatia ela é um elemento central nas relações humanas. O que significa isso? O que isso significa na prática escolar? Eu acho que isso está presente no nosso cotidiano, diariamente, apesar de que muitas vezes, na fala da Fernanda, ela traz, saímos da nossa função de professor e acabamos entrando em outras funções, né? Funções sociais, funções que a situação exige de nós, e aí você acaba se adaptando e se ajustando para que você consiga ter ali uma fala que vá chegar ao ponto daquela situação, daquele momento em que você está vivenciando. Muito bem. Então, nos próximos slides, nós vamos trazer um pouquinho o olhar dessas competências, né, da empatia e da cooperação a partir da BNCC, sobre a 9ª, então, competência geral da BNCC, que trata sobre a empatia e a cooperação. Então, aqui no chat eu também deixei para vocês o link do vídeo e o recorte, né, do vídeo que vocês acabaram de assistir. Muito bem. Então, aqui, com relação a esta competência, né, nós vamos, então, conectar essas reflexões que nós fizemos, né, que foram realizadas aí até o momento na nossa reunião, com as diretrizes da BNCC. Então, vou fazer aqui a leitura desta competência, para que a gente possa, então, dialogar sobre isso. A competência geral 9 da BNCC estabelece que os estudantes devem exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Fazer-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e dos grupos sociais, seus valores, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, aqui nós temos algumas palavras em destaque, e essas palavras estão presentes aí a empatia e a cooperação, entre outras, né? Diálogo, resolução de conflitos, direitos humanos, para que a gente possa, então, perceber que os apontamentos e as situações que nós analisamos anteriormente, elas estão aqui presentes nesta
competência geral da BNCC, e que essas práticas, elas também fazem parte do nosso compromisso educacional, né? Então, falando lá em educação inclusiva, na fala da Nayara, nós temos alunos com necessidades educacionais especiais, nós temos alunos com transtornos do desenvolvimento, e aí nós precisamos que esses alunos, eles também estejam presente, não só o corpo, né, mas que ele esteja presente e que ele faça parte daquele grupo no qual ele está inserido. Então, ao analisar aqui esta competência, nós podemos materializar isso no nosso cotidiano escolar, tornando-se visível na prática, a partir dos relatos que vocês trouxeram. As 10 competências gerais da BNCC, elas são um conjunto também de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que todos os estudantes brasileiros, eles precisam desenvolver ao longo da educação básica. Elas visam, então, a formação integral, a preparação desse estudante para a vida cotidiana, para a cidadania, para o mercado de trabalho, né? Então, dentro do exemplo, mais uma vez, dentro do exemplo da Andressa, a competência 9, então, ela é uma das competências socioemocionais necessárias para o desenvolvimento integral do nosso estudante. Aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela bem rápido, pela nossa questão da gestão do tempo, um link que tem sugestões de ideias para vocês trabalhar essas competências, né, principalmente a empatia e a cooperação na sala de aula. Tá, eu vou trazer aqui o link para vocês e vou passar aqui rapidinho. Não temos o de arte, mas podemos também fazer uns ajustes ali traz aqui o que a BNCC diz sobre isso, né? Traz informações aqui maiores sobre a competência. E aqui ela traz possibilidades para você trabalhar esse conteúdo em sala de aula com algumas propostas de desenvolvimento do seu estudante. Aqui, ó, por exemplo, a competência na prática, né? No componente de história, ele traz a habilidade dentro da BNCC. Esse link, ele está compartilhado com vocês aí no chat. Eu tenho ele também naquele documento que eu compartilhei lá no mural com vocês, que é todas os links que nós usarem, documentos que usar durante a reunião, e para ficar mais fácil de vocês localizar ele depois, caso vocês queiram estar utilizando isso em alguma prática, ok? Muito bem. Então, agora, por dentro da aula, eu vou trazer aqui uma aula de arte do 6º ano, a aula 25, que ela vai dialogar aqui um pouquinho com as práticas da cultura indígena. Então, os povos originários, trabalhar aí os nossos povos originários, entrando em contato com as diferentes formas de viver e de celebrar. Então, aqui, como nós podemos promover a empatia nesse contexto, né? Traz questões reflexivas, que a arte, esse tema, então, está dentro da aula de arte e cultura dos povos indígenas brasileiros 2, é a 2ª aula do componente de arte do 6º ano. E aqui, então, nós vamos pensar sobre como reagimos diante de costumes diferentes, né? Uma proposta que vocês podem estar trabalhando o tema empatia e cooperação para a aula de arte em específico e associando uma aula, um conteúdo. É uma ideia, né? Como vocês, quem participou da primeira jornada, nós sempre trazemos aqui, sempre que é possível, uma aula e uma proposta para vocês dialogar com aquilo que nós falamos. O que essas diferenças nos ensinam sobre o outro, como criar um ambiente de respeito às diversas formas de celebrar. Então, aqui nós temos uma proposta que é, observe a imagem ao lado e depois responda oralmente, né? Ao olhar para essa foto, o que mais te chamou a atenção? Além das brincadeiras, além da brincadeira principal, o que mais você consegue observar na fotografia? E outros questionamentos que podem ser vistos. Então, aqui, a ideia é também trabalhar com
organizar grupos, né? A Luciana trouxe aqui exemplos que na escola dela funcionam bem com os professores de arte, que é a atividade proposta para realizar em grupos. Então, nesta aula, ele traz também esta proposta de desenvolver esse conteúdo a partir de grupos. E aí, o professor, ele acaba buscando muitas estratégias para o trabalho em grupo. Como trouxe para nós, na fala da Nayara, a ideia de que ela separou os grupos. Por quê? Porque se ela deixa ele se organizar sozinho, eles vão estar sempre no mesmo grupo de convivência, não vão dar oportunidade para outros estar participando, e aí ela acaba também colocando todos dentro do processo. Eu também tenho turmas que eu preciso fazer isso, que eu não posso deixar que eles se dividam ao gosto deles, né, às suas afinidades. Eu preciso organizar, mas dentro dessa proposta de trabalho em grupo também nós vamos trazer outras possibilidades para trabalho, não só nesta reunião, mas nas outras também. Ok? Então, eu trouxe aqui para vocês o link desta aula 25 do sexto ano. Então, quem tem aí sexto ano pode estar pensando também em abordar esta aula para a sua implementação. Então, ensinar cultura é também ensinar e compreender o outro. E quando nós trabalhamos arte, nós estamos sempre falando de cultura e da cultura, muitas vezes, de outras pessoas. E aí a gente também está trabalhando e desenvolvendo a empatia. Muito bem. Então, nesta proposta da aula, os estudantes, eles são convidados a recriar brinquedos indígenas em grupos. E aqui eu trago uma fala que a primeira etapa ao introduzir um trabalho em grupo na sala de aula é a de preparar os alunos para a situação do trabalho cooperativo. Então, Corren e Lotan, elas acreditam que eu preciso dividir esta preparação, né? Que há diversas possibilidades para o trabalho em grupo, a partir dessas estratégias que possibilitam aí o aluno desempenhar papéis diferentes dentro de um próprio grupo específico. E é pensando nisso que eu trago uma proposta para vocês, para essa atividade da aula do sexto ano, ou para outras aulas que vocês estejam planejando e preparando aí com seus estudantes. Então, como seria essa organização da atividade? Distribuir os grupos por diferentes propostas. Por exemplo, aqui seria dentro da mesma atividade, né? Criar bonecas de barro, peteca, arranca mandioca. Você vai criar ali estratégias para que para organizar esse teu trabalho, né? Promovendo, então, a escuta, o respeito às diferentes culturas e ideias, e acompanhar e intervir para favorecer a cooperação. Então, isso aqui o professor faz constantemente, você está sempre acompanhando para intervir essas relações, sempre que necessário você faça aí alguma alteração, alguma mudança. Então, a ideia é que a estrutura, né, ela tem uma intencionalidade, e o elemento central aqui dentro dessa proposta é você definir os papéis. Então, você dividir funções para cada estudante, organizar essa participação. Quando você faz isso, você também promove a equidade e desenvolve habilidades sociais e cognitivas. Como dividir papéis? Por exemplo, você traz ali o aluno tímido para um destaque maior na apresentação do trabalho. Então, você divide etapas. Você vai ser o redator, você será o relator, você vai fazer a parte artística. Quando você determina quais são os papéis, você também traz esse estudante como o mais tímido, por exemplo, como protagonista. Também essa liderança que ela pode ser ensinada. Então, nem todas as pessoas têm a liderança como algo natural, né? Porque a liderança, ela não é natural para todos. Então, ela precisa ser treinada. O professor, ele vai orientar, acompanhar e vai trabalhar aí na colaboração e na cooperação deste trabalho. Aqui, para isso, você vai, então, garantir a participação de todos os estudantes. Quando nós fazemos trabalho em grupo, eu confesso que eu já dei trabalho em grupo que... Ok, Andréia?
em que eu deixei os alunos livres. Olha, esse é o trabalho que eu quero. Então, vocês vão se dividir em grupos de tantos alunos, e esse é o trabalho. Então, eu deixei eles à vontade para escolher essas funções, e que nem sempre eu tive o resultado que eu desejava, né? Então, quando nós determinamos as funções, isso traz aí uma participação maior de todos. Eu trago também, dentro da rubrica, um critério que é a participação de todos os alunos no trabalho. Então, se o grupo não teve participação de todos os alunos, não é só aquele aluno que não participou que vai ter um critério a menos de nota. Todos vão ter. Por quê? Porque o trabalho é em grupo e todos precisam contribuir para que haja participação de todos os membros envolvidos ali naquela atividade. Então, aqui também, a partir dessa ideia, né, trabalhando propostas de práticas, né, em sala de aula, com esses grupos. Muito bem. E aqui há uma proposta para atribuir aí, para facilitar a organização desses papéis, né, dentro do grupo. Então, eu tenho aqui o facilitador, né, então posso dar essa função aí de facilitador para ele. Esse facilitador, ele vai organizar e vai garantir a participação de todos. Eu posso ter o redator, que é aquele que registra as ideias, que escreve. O porta-voz é aquele que vai apresentar. E eu posso ter também, que aqui também é uma proposta interessante, que é uma pessoa que vai cuidar do tempo. Então, eu tenho uma aula, eu tenho tanto tempo para compartilhar essa atividade. Então, eu tenho alguém no grupo que vai cuidar dessa questão da gestão do tempo. E olha só que legal, que isso aqui também faz parte da organização do nosso grupo de estudos. Quando vocês vão para os subgrupos, vocês precisam ter ali um facilitador, talvez alguém que organize, um redator, que é aquele que vai escrever, que vai preencher lá o nosso Google Documentos, o nosso Google Apresentação, aquele que vai apresentar no retorno, e também é necessário que alguém fique ali cuidando do tempo. Eu trago aqui para vocês um link de alguns cards, que são sugestões, né? Esse link aqui, vocês precisam fazer cópia, vai abrir aí no navegador como, ó, documento, copiar documento, e aí você vai fazer uma cópia desse documento para o seu Drive. Aqui nós temos cards prontos para impressão, que vocês podem estar usando esses cards para um trabalho em grupo, a partir dessas propostas aqui que foi trazida durante a reunião. Então, guia do grupo, guardião de ideias, voz do grupo, mestre do tempo. Então, aqui vocês têm vários cards que vocês podem imprimir e apresentar para os alunos de vocês. É possível também, quem tenha mais habilidade, apesar de que ele está aqui em PDF, não, mas eles são imagens, né? Você não vai conseguir editar. A partir dessas ideias, criar outras funções, né? Ao invés eu não quero colocar ali um redator, eu quero outro nome, então você vai fazendo ajustes e aí você entrega essas cartinhas e dá uma função para cada grupo. Nesse caso, cada grupo, então, tem 4 papéis, e aí você divide para grupos com 4 estudantes, ou se uma turma grande, com 8 estudantes, e 2 estudantes terão a mesma função, e aí vocês podem fazer as adaptações e os ajustes que vocês acharem necessário para a sala de aula sua. E aí, talvez, né, seja um desafio que o trabalho em grupo, que é a definição de papéis, esse desafio ele possa ser superado com a utilização desses cards. Muito bem. Então, outra necessidade, essa necessidade aqui, ela foi trazida bastante no último seminário dos formadores em Foz do Iguaçu, foi trazida pelos professores Diamante, essa necessidade de envolver as famílias na escola. É uma das dificuldades apresentadas pelos professores, a participação da família, uma participação mais ativa. E aqui eu trago também uma proposta dentro desta perspectiva da empatia,
pensando ainda no tema gerador ali da nossa aula de arte do 6º ano, a desenvolver a empatia e a cooperação para fortalecer essas relações, essa parceria entre a escola e a família. De que forma? Nesta situação aqui, por meio do diálogo, da escuta, né, e também a valorização dos diferentes contextos e vivências. Então, aqui, a proposta é que você convide os estudantes a conversar com as suas famílias sobre o que conhecem acerca da cultura indígena. Peça também que esses estudantes investiguem, por exemplo, brincadeiras, a questão da culinária, danças e festas. E essas informações aqui, elas podem ser incluídas nas atividades do grupo. Então, você pode incluir isso como uma atividade no trabalho em grupo que você planejou. Isso também vai ampliar o repertório cultural dos estudantes e favorecer, então, o respeito e as diferentes formas de celebrar. A participação, ela pode ser de forma simples, mas ela também pode ser de forma integrada, né, com a prática pedagógica. Por exemplo, trazer essa família para a escola, fazer uma feira, né? Eu já tive cursista que fez um trabalho semelhante a este, que convidou a família para vir apresentar o trabalho junto com o estudante. Teve um evento lá da família na escola, que a escola fez onde famílias iam participar do recreio, do intervalo, iam colaborar com o lanche, cada família trazia um prato típico, e aí explicava sobre aquele prato. Então, são N possibilidades aqui que vocês podem estar utilizando com os seus estudantes. Muito bem. É preciso compreender aqui, então, né, que existem outras possibilidades para trabalhar e fortalecer aí a empatia e a cooperação dentro de uma aprendizagem significativa. De que forma nós fazemos isso de forma talvez intencional ou talvez não intencional, em que você nem percebe que você está fazendo no seu dia a dia, através de uma escuta ativa, por exemplo, né? Quando você vai ouvir ideias, dúvidas, hipóteses dos seus estudantes. Você vai também, enquanto pedagogo, né, ouvir os seus professores, ouvir as práticas que eles apresentam em sala de aula, você vai trazer, ouvir ali os desafios, as inseguranças, isso também faz parte da escutativa. Enquanto professores, pedagogos, coordenadores, nós estamos aí no auxílio entre pares. O que nós fazemos no nosso grupo de estudos, se não é isso aqui, auxílio entre pares, né? Então, talvez rever uma atividade em dupla, ter uma hora atividade ali com o seu colega do mesmo componente, ou aquele colega que você tem afinidade. Com os estudantes, você pode, então, fazer uma aprendizagem colaborativa. Com os professores, você pode fazer uma troca de práticas, né? Um apoio pedagógico, compartilhar um link, compartilhar um recurso digital que você aprendeu, algo novo que apareceu aí na sua reunião do formadores e que você pode compartilhar. Isso é auxílio entre pares. Mediar conflitos, né, Fernanda? Mediar conflitos, trazer aí um diálogo guiado com perguntas simples, né, pensando em como resolver esses conflitos, no caso do professor pedagogo, como mediar esses conflitos entre o professor e o estudante, entre o professor e o colega. Metas coletivas, fazer com os seus estudantes. Eu, inclusive, tive cursista na primeira jornada que apresentou um contrato, como implementação, apresentou um contrato, que foram metas que foram criadas com os estudantes. Então, você fazer uma meta coletiva com a tua turma, um objetivo comum, né, trazendo a cooperação. Agora, no inverno, vamos fazer aí uma campanha do agasalho, por exemplo, né? Deixar que todas as pessoas possam opinar. Isso vale tanto para a aprendizagem dos estudantes, quanto também para metas pedagógicas na escola, que aí não é uma gestão, na escola a gestão ela é compartilhada, né? Eu preciso ouvir o colega, mesmo que nem sempre isso aconteça. Eu tenho pessoas junto comigo, eu não estou sozinho na gestão, eu tenho uma equipe.
Debates estruturados, então aqui você pode também criar debates na sala de aula a partir de qualquer assunto, com relação a bullying, a violência, pensando aí em regras de respeito, de argumentação, para que esse debate ele seja estruturado. Eu posso trazer a leitura com empatia, analisar sentimentos e pontos de vista. São adoram debates, verdade. N possibilidades que eu posso estar trabalhando em sala de aula. Posso também fazer simulações. Isso aqui a gente também pode fazer no teatro, né? Fazer simulações, vivenciar aí diferentes papéis, se colocar. Isso aqui é empatia, mas dentro uma empatia direcionada, né? Estar em funções diferentes. Uma opção também lá no trabalho em grupo, é você fazer a troca de papéis. Em um momento você será o redator, no próximo ciclo o outro será o redator, e assim permite que todos participem de todas as funções do grupo. Tarefas independentes, cada aluno contribui com uma parte. Então, posso fazer todo mundo coletivo, mas eu posso também montar um mapa mental, por exemplo, em que cada aluno é responsável por um item. Um vai pesquisar o contexto histórico, o outro vai pesquisar os artistas, o outro vai trabalhar as obras. Possibilidades, reconhecimento. Valorizar atitudes positivas. Esta é uma dos pontos que, no meu ponto de vista, a escola falha. Porque muitas vezes nós gastamos muito do nosso tempo com aquelas situações negativas, as atitudes negativas, porque dentro da nossa correria, do nosso trabalho, nós acabamos deixando de enfatizar aquilo que nós temos de positivo, aquela atitude que o meu aluno faz de legal, para mim acabar reforçando, gastando parte do meu tempo para as situações que são negativas. Combinados, né? Posso também fazer regras de convivência com o meu aluno, posso fazer regras de convivência com a questão do trabalho em equipe, com relação a tempos de fala, foco, respeito. Esses combinados nós fazemos todas as reuniões do GE também. Rotinas de pensamento, eu posso trazer aqui o uso de perguntas orientadoras, o que você pensa, por quê, o que mudou. Eu preciso também ouvir esses estudantes, né, ensinar eles a ouvir o outro de forma colaborativa. Nenhuma dessas estratégias, ela é exclusiva da sala de aula, né? Então, eu já trouxe aqui alguns apontamentos e elas podem contribuir, então, para essa cultura de empatia, diálogo, cooperação, em todo o contexto escolar. Dito isso, eu posso usar este tema, essa temática da reunião de hoje, para qualquer componente, apresentando aí metodologias, uso do recurso aí do trabalho em grupo, por exemplo, como possibilidade de prática pedagógica que veio na reunião de hoje. Eu posso estar trabalhando isso com os professores, com um grupo de professores, para vocês também já estar pensando na implementação, tudo bem? Essas estratégias, então, elas são aplicáveis em muitos contextos. Eu posso pensar para reunião pedagógica, para formações e também para acompanhamento desses professores. Agora, uma pessoa para compartilhar mais uma prática em que você pode implementar com seus estudantes já nos próximos dias. Então, vocês perceberam que eu trouxe ao longo da reunião muitas possibilidades. E eu sei que o professor, ainda mais o professor cursista que já está ali pensando, o que eu posso trabalhar com o meu estudante, associado àquilo que você já está trabalhando, o conteúdo que você já está trabalhando, o que você pensou aí, enquanto eu fui trazendo essas propostas, essas possibilidades, que você pode implementar com seus estudantes já nos próximos dias. E alguém para compartilhar aí essas ideias com o grupo. Cri, vamos lá? Alguém? Eles adoram debates, a Andressa colocou aqui no chat, né? Os alunos gostam de debates.
Ops. E aí, que prática que eu posso implementar com os meus estudantes já nos próximos dias? Vamos pensar, eu estou trabalhando com os meus alunos do 8º ano, fotografia, história da fotografia, tem etnofotografia, que daria aí para trabalhar essa questão da cultura, né? Posso trabalhar essa diversidade do respeito, essa questão da empatia com a cultura do outro, dentro da etnofotografia. Então, vamos ouvir a Andressa. Então, prof, eu 8º ano também estou nesse conteúdo, né? E, na verdade, esse tema da etnofotografia já é algo que eu fiz em outros anos e eu pretendo realizar esse ano novamente, onde eles realmente, nesse trabalho em grupo, eles apresentam para a sala e eles trazem uma comida típica, né, relacionado aí à cultura deles. E sempre é uma atividade muito legal, que engaja bastante. Eles fazem apresentação em slides, eles fazem cartaz, e a parte da comida, que daí no final todo mundo compartilha, né, e acaba comendo os alimentos que eles trazem, é muito legal. Então, essa já é uma ideia que eu, né, pretendo realizar aí nesse trimestre. Nono ano também, né, a gente trabalha aí, então, a arte contemporânea, então, estamos aí nos flash mob, e aqui no colégio a gente faz para festa junina. Então, é algo aí que eu estou pensando também em fazer um flash mob junino para eles, né? Então, sempre tentando relacionar aí com o conteúdo. Eles estão super animados para o flash mob junino. Vai ser julino, né? Porque vai ser apresentado em julho. Mas eles se empolgam bastante, né, nessas atividades práticas. Muito obrigada, Andressa, por compartilhar. E olha, até eu já anotei algumas sugestões para me ajustar aí minhas aulas de fotografia com a sua sugestão, e também a do nono ano, que eu também estou no mesmo conteúdo que você. Obrigada. Hoje, agora, só um professor, tá? Porque não vai dar, não temos tempo para muitas discussões. Porque agora nós temos uma atividade na prática, tá? Essa atividade na prática, ela traz para nós, para elaborar um termo de compromisso pedagógico, tá? Por isso que ele é individual. Pensando aí na prática, nessa nossa prática aí dos próximos dias, em que você pensou, que prática eu vou desenvolver, com quem, né? Qual turma, quando, por quê, como saberei se funcionou? Pensando aí nessas questões, eu vou trazer aqui para vocês um link, vocês vão acessar esse link, e aí ele é um site que foi criado para fazer o preenchimento desse termo. Vou compartilhar aqui o link no chat, e já... que legal, o meu não vai abrir aqui, porque eu estou na escola e não posso rotear, mas o de vocês abriu? Não? Então, eu vou fazer o seguinte, o de alguém abriu aqui? Tem algum professor que... Eu tive que trocar de computador, Fernanda, deu certo o seu? Será que você consegue compartilhar aqui a tela? Tá ainda. Tá carregando? Mas ele vai abrir, se ele está carregando. Eu tenho aqui um plano B, tá? Abriu. Ah, ok. Você pode compartilhar tua tela, por favor? Peraí. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Tá indo? Sim, apareceu. Isso. Muito obrigada. Fer, aguenta aí um pouquinho para mim poder ir explicando. Então, aqui nós temos as duas opções, tá? Para você que é professor, você vai clicar aqui em docente. Para você que é gestor, equipe técnica, clica ali no gestor, equipe pedagógica. E aí você vai preencher o seu nome completo, a instituição, a sua função nessa instituição, qual que vai ser o período de realização dessa prática, a ação que irei desenvolver, minha motivação, qual que é o meu desafio para aquela turma, tá? Vão preencher isso, pode rolar até o final, por favor. Isso. Ao final, você vai clicar aqui, ó,
gerar termo para impressão. E aí ele vai gerar um PDF de tudo aquilo que você fez, ok? Então eu vou pedir para a Luciana, se ela conseguir preencher, que depois a Fer compartilhe o termo dela pronto para nós, e a Luciana, que é pedagoga, tá? Porque aí vai aparecer termos diferentes. Se mais alguém como eu não conseguir abrir o site, eu tenho aqui a versão em PDF para vocês imprimir, tá? Então, o primeiro link aqui é para professores, o segundo link, termo de compromisso para equipe gestora e técnica. É um PDF que aí vocês vão ter que imprimir depois e preencher manualmente, tá? Esta atividade na prática, pode parar de compartilhar, Fer, e pode ir preenchendo o teu. Essa atividade na prática, ela não precisa inserir em lugar algum lá no caderno para implementação, ok? Ela é uma atividade para vocês exercitar aquilo que nós vimos na reunião de hoje. Quais são as possibilidades? Você está fazendo um termo de compromisso com você mesmo, de que você vai realizar aquela proposta, tá certo? Então, posso adaptar esse termo, talvez aquele em PDF para os meus estudantes? Pode. Tudo bem? Então, é algo que vocês vão fazer, é para treinar o nosso cérebro, né? De que eu estou fazendo um compromisso para realizar aquilo que eu estou me propondo. Eu estou colocando prazo, eu estou colocando metas, eu estou definindo qual turma eu irei fazer, ok? Então, eu vou colocar aqui um timer de 10 minutos, mas se vocês terminar antes, a gente segue, porque o nosso tempo aqui também está apertadinho. Conforme vocês forem concluindo, vocês vão sinalizando aqui no chat, dá um joinha. Então, vamos lá. Mais alguém não conseguiu abrir o termo, que vai precisar usar o do PDF? Ok, Andressa. Eu ainda esqueci meu celular hoje, daí eu não consigo rotear a internet para o computador para abrir. Mas se vocês estiverem com outra internet que não seja o da escola Wi-Fi, vocês devem conseguir abrir. Então, se você preferir fazer em outro momento também, tranquila. Já vai fazendo anotação aí das suas ideias para não escapar.
Oi, Gisele, pode falar. Prof, a gente preenche lá e daí faz o quê? É para compartilhar? Você vai salvar. Lá no finalzinho, você vai salvar salvar em PDF. Você pode clicar em imprimir, que deve ter a opção de salvar. Tá. Você não precisa compartilhar em local nenhum. É somente fazer a atividade, tá? Eu vou pedir para... É que tinha a opção lá e eu acabei fazendo, inclusive. Salvar? Compartilhar. Compartilhou aonde? Lá mesmo no formulário tinha. Não, mas aí você tinha a opção compartilhar. E foi para onde esse compartilhamento? É como se ele fosse um formulário lá do Google? Não, das próprias tarefas ali. Aí até estava assim, para CED, sabe quando a gente compartilha o arquivo? Uhum, entendi. Você só clicou em compartilhar, mas pode salvar, Gisele. Não, você não compartilhou ele com ninguém, não se preocupe. Tá. Pode só clicar em salvar, na verdade vai aparecer para você a opção imprimir. Apareceu imprimir, tá, né? Que eu... Não sei, não vi, mas eu vou olhar lá de novo. Ok, qualquer coisa eu vou tentar abrir aqui no outro computador, que eu acho que aqui eu consigo mostrar. Tá bom. Oi, Etneia, pode falar? Oi, acho que seu microfone está fechado, se você quer falar, eu não estou te ouvindo. Daiane, depois que aparece, eu coloquei lá imprimir, daí vai, só que eu não vou imprimir, né? Não, daí lá na opção de imprimir, da impressora, você vai colocar salvar em PDF. Ok, obrigada. Nada, imagina. No meu outro computador eu consegui abrir, tá? Gerar termo para impressão. Pro, terminei aqui, cheguei na parte da finalização, quer que eu compartilhe para ver essa dúvida de todo mundo? Por favor, por favor. Deixa eu parar aqui o meu. Ó, gerar termo. Está compartilhando? Isso, está compartilhando, isso. Tá. Gerar termo para impressão, pode ir seguindo. Isso, aí você vai clicar ali, ó. Imprimir documento. E aí salva onde quiser. Daí você vai aparecer a caixinha da impressão, que se você quiser, você vai imprimir. Mas aí você vai clicar em salvar como PDF, daí você salva no seu computador. Certo. Tenta, Fer, salvar e abrir numa outra guia e mostrar para nós o documento pronto. Tá, vou salvar. Vou escolher aqui. Na área de trabalho. Trabalho. Vou colocar aqui 2025. Prof, mas o meu não abriu assim nesse formato. Abriu tipo uma cópia já. Não sei dizer não é como um formulário. Ele abriu já um... Ah, tá. Mas esse da cópia é porque você clicou no outro link aqui. De professores. Isso, Gisele. Mas aí eu coloquei o e-mail, aliás, o site, e coloquei o link para você editar. E você deve ter feito esse outro de editar. Isso, o outro não abriu. Isso, foi isso. Mas não tem problema, tá? Tá certinho. Então tá bom. Aqui, conseguiu, Fer? Ficou assim, ó. Tá aparecendo aí? Não, você vai ter que trocar. Volta ali no compartilhamento. Peraí, fiz tudo sem... Isso. Parar de compartilhar. Isso, volta ali, daí você vai clicar. Ele não ficou numa guia nova, né? Ficou no teu computador? A janela. Tela inteira. Tela inteira, isso. Vai espelhar aí o Meet, mas é o que temos. Compartilhar.
Foi? Está indo? Sim. Uhum. Tá. Pode deixar o documento que nós vamos ver. Então, ó, salvei. Por favor. Só um pouquinho, que é o nosso tempo que acabou. Tá. Pode seguir. Ficou salvo no seu computador em PDF. Isso. É isso aí. Aí vai aparecer aqui um termo de compromisso pedagógico, tá? Daí vai aparecer o nome, né, os dados da prof. Fernanda, qual que era a meta, né, o desafio, o nome da escola, a turma. Uhum. Isso. Aí lá embaixo, desce lá no final, Fer, tem a assinatura do professor, que é a sua assinatura para fazer o preenchimento do acordo. Se for, vamos pensar que é a prof. Luciana, que ela é pedagoga. Ela quer fazer um acordo com os professores dela. Ela pode fazer esse termo e todos os professores assinar. Posso fazer isso como implementação? Pode, mas aí na prática ali você já coloca qual é a prática, qual foi a ação que vocês desenvolveram, né? E traz elementos dessa ação para compartilhar. E não vai trazer só o termo, mas é uma opção. Fer, muito obrigada. Só uma dúvida, dá para fazer outro? Porque eu vi que eu errei um negocinho aqui de português. Dá sim. Meu computador é pequenininho hoje. Eu não consigo ler, por isso que eu parei de ler o teu. Ah, tá. Eu só conseguia ver o que estava grande. A gente consegue fazer outros aí. Sim, consegue. E pode utilizar isso daqui para pôr na nossa implementação lá? Pode, claro que pode. Ah, tá. Pode sim. Beleza. Vou parar então, tá? Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Ô, prof. Luciana, você conseguiu? Pessoal, vocês conseguiram? Oi. Oi? Deu Eu certo? consegui. Você consegue compartilhar para nós visualizar o seu? Tá dando microfonia no teu áudio, porque você está com dois. Eu desativei o seu áudio, tá? É porque com 2 equipamentos da microfonia abriu o áudio. Se você puder, compartilhe a sua tela como fez a Fer, para mostrar para nós como ficou o seu termo, se for possível. Enquanto isso, pessoal, joinha para mim, quem conseguiu fazer, deu certo, salvou. Alguma dúvida? Não precisa colocar esse termo em lugar nenhum. Não é uma atividade na prática que vocês colocam o link. É só uma atividade da reunião. Tudo bem? É para vocês fazer, para vocês terem acesso. É um site que foi criado pela secretaria somente para isso, tá? Então, nós não... Poderia estar ajustado, ter uma ali que você pudesse usar com os alunos, mas nós não temos. O que é possível fazer é copiar aquele do PDF e editar para você usar com os estudantes, beleza? Alguma dúvida? O do pedagogo, ele vai ficar diferente ali, porque ele vai ajustar as funções, né? Ele vai ficar com um outro layout, mas é a mesma ideia, a mesma proposta, tem o mesmo preenchimento ali, tudo bem? Beleza? Estão vendo a minha tela? Então, aqui nós já fizemos o compartilhamento, né? Nós já conseguimos visualizar isso. E pensando em como essa proposta inspira a minha prática e atuação profissional. Então, é dentro daquilo que eu comentei, você deixar escrito, documentado, aquilo que você vai fazer. O nosso cérebro, ele tem necessidade de ter prazo, né, limite. Então, você organiza isso para a sua prática também pedagógica. Posso adaptar para a minha realidade? Sim, você pode adaptar isso para a sua realidade. Ela também vai além da sala de aula, e você pode usar isso na mediação com professores, reunião pedagógica, funcionários, né?
Muito bem. Então, agora nós já estamos nos ritos finais da nossa reunião hoje, tá? Então, pequenas mudanças, como, por exemplo, garantir um momento de escuta, organizar melhor o nosso trabalho em grupo, essas atitudes, elas já fortalecem a empatia e a cooperação. Então, esse tipo de ajuste, ele pode, esse ajuste intencional, podemos levar já para a nossa prática, para o nosso cotidiano. Então, deixa eu mudar aqui. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei. Eis o meu ponto, o meu porto de chegada, Clarice Lispector. Então, sempre, né, tentar sentir o outro, né, aquilo que ele pensa, aquilo que ele realiza, as dificuldades que ele também possa ter e apresentar durante o nosso momento de convivência. E aí, acharam válido o roteiro de hoje? Acho que vocês podem estar aplicando isso aí nas práticas de vocês? Foi tranquilo? Consegui transmitir aí as informações principais aí do roteiro? Fui clara? Eu trago agora, então, né, um formulário que é o Sua Voz Transforma. Então, esse formulário leva 1 minutinho para vocês preencherem. Lembre-se que vocês precisam estar com o @escola. Ai, eu esqueci a turma de novo. Está aqui no slide, Geni, tranquila, é a turma MC. MC, agora eu não vou esquecer. Fica tranquila. E em todas as reuniões que tem esse formulário, só vou deixar maior, que eu acho que tá pequenininho ali, né? Deixar um lugar mais visual. Eu mesma, meus ícones ficam atrapalhando, mas é a turma MC. Assim que vocês concluírem, dá um joinha aqui para mim, por favor. Ótimo, Andréia. Ok, então, acho que a maioria já finalizou. Quem não finalizou pode ir concluindo aí. Então, aqui eu trago o Saiba Mais, que são as referências que nós utilizamos na reunião de hoje, os livros, né? O link da BNCC. Aqui também as habilidades, as competências gerais, a competência 9, rotinas do pensamento, competências gerais da BNCC, esses links todos disponíveis. Então, aqui eu vou parar a apresentação e agora vou pedir para vocês se preparar para o nosso print. Por favor, Lu, Camila, André está em 2, né? Maria Cristina, Maria que não pode... Quem conseguir abrir a câmera, preparar aí para o nosso print final. Vamos lá no 3.
1, 2, 3. Isso, está salvo. Então, aí, ó, 1 minutinho aí do nosso horário. Hoje eu fiquei preocupada, que eu ia estourar esse tempo. Então, vocês, agradeço o tempo de vocês, agradeço pela participação incrível nessa reunião. Desejo vocês um ótimo trabalho, uma boa semana. Precisando de algo, estou à disposição. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Beijo, bom descanso a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Daiane, eu não consegui compartilhar, mas está pronto. Daí na próxima eu posso disponibilizar aí para o pessoal ver. Isso, qualquer coisa, só o link no grupo, se você tiver no grupo, tá? Ele não tem muitas mudanças, mas a ideia é que um pedagogo compartilhasse e o professor também, tá? Mas fica tranquila. Bastante, eu achei bem interessante. Eu acho que vai dar para usar bem aqui com o meu grupo. Eu acho que esse roteiro ficou legal para quem não é de arte, dá para aproveitar, é oportunidade. Sim, obrigada. E aí já se livra também. De nada, imagina, bom trabalho, até mais.